Se vocês querem que os seus filhos queiram conversar com vocês sobre sexualidade, vamos olhar para isso, porque o constrangimento, ele trava a conversa sobre sexualidade. Porque na hora que o seu filho percebe que você está constrangida, que a sua filha percebe que você ficou sem jeito para responder aquela pergunta, obviamente que nesse momento ela vai ficar sem graça também. Ela também vai entrar no mesmo processo de constrangimento, ou para lhe poupar, ela acaba não abrindo essa conversa com você. Ela acaba, sabe, querendo desviar o assunto e esse diálogo acaba não acontecendo. Para a gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, é preciso que a gente converse de uma forma tranquila, né? Que a gente não fique encabulada para, como é que diz, levar esse diálogo adiante. E o que é constrangimento? Não é? Eu entrei no dicionário e fui ver, não é, quais eram os sentidos que existiam da palavra constrangimento. E aí eu pude ver que existia o termo coação e opressão, ou seja, a gente se sentir ameaçada, se sentir intimidada, restrição e limites, ou seja, da gente se sentir, né, cerceada, não se sentir à vontade para colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, né, com os nossos filhos. Embaraço ou vexame, ou seja, vergonha, né? Aquilo que eu estava colocando aqui para vocês, da gente ficar vermelha, da gente não saber que palavra usar, da gente não saber, não ter coragem, né? de se colocar. Timidez e acanhamento, né? Esse dispensa qualquer comentário. Aborrecimento e insatisfação. Veja, gente, tudo isso comporta a palavra constrangimento. E se a gente pensa, né? Qual é o nosso conceito em relação à sexualidade que pode estar causando na gente esse tipo de sentimento? Porque esse sentimento, ele não vem à toa. A gente não fica constrangida do nada. A gente fica constrangida porque a gente traz conosco, né, conceitos ou uma percepção daquilo que está acontecendo que faz com que, ao pensar em falar sobre esse assunto, tudo isso, né, coerção, coação, opressão, restrição, limitação, embaraço, vexame, timidez, acanhamento, aborrecimento, insatisfação, tudo isso vem à tona, né, na hora que a gente queira conversar ou falar sobre esse tema. Então, o conceito, né, de sexo e sexualidade que a gente tem construído dentro de nós, e geralmente esse conceito ele vem acompanhado, não é, com mitos e preconceitos que estão ligados provavelmente a dores muito antigas que a gente tem, não é, que muitas vezes não é nem da nossa geração, não foi nem da sua geração, nem da geração da sua mãe, mas de gerações até anteriores, não é, que vai passando de mãe para filha, ou de pai para filho, de pai para filha, ou seja, a gente vai passando, é o que a gente chama da nossa herança cultural, e essa herança cultural vai sendo sedimentada, e essa sedimentação, de acordo com aquilo que a gente trouxe com a gente, vai fazer com que a gente se sinta desse jeito na hora de conversar sobre sexualidade com os nossos filhos, né? E mais, num momento como esse de hoje, que os nossos filhos precisam tanto que a gente converse com eles sobre sexualidade. Porque se você ficar constrangida, ficar fechada no seu conceito, nos seus tabus, nos seus mitos, você não vai conseguir abrir esse diálogo. E aí vai ser muito mais difícil para o seu menino ou para a sua menina conseguir entender o que está acontecendo comigo nesse momento, né? Então, eles vão precisar, né, que a gente esteja ali perto dele. E como que a gente pode, né, superar esses nossos mitos? Como que a gente pode reconstruir novos conceitos, não sei se novos conceitos, mas adquirir conceitos, né, que sejam conceitos que nos ajudem a entender melhor o que se passa com a sexualidade na adolescência. Então, é muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, a gente aprendeu a vida inteira, eu pelo menos, né, aprendi a minha vida inteira, e vejo que muitos de vocês também, que, por exemplo, masturbação é uma coisa muito feia, que masturbação é uma coisa inaceitável, que masturbação é uma coisa horrível.
E a masturbação é uma atividade comum na adolescência, tanto do menino quanto da menina. Hoje, eles já sabem isso, eles já sabem que isso existe. Se na minha época isso era uma coisa muito mais difícil da gente descobrir e principalmente aceitar, hoje isso é muito mais fácil para os nossos filhos. Mas eu vim conseguir conversar com os meus filhos sobre masturbação e falar sobre masturbação de uma forma tranquila, assim, sem medo de falar, sem constrangimento, sem ficar com vergonha, sem ficar vermelha, né? Depois que eu fui estudar o que era masturbação, eu fui ler sobre masturbação, eu fui entender de onde que vinha essa história de que se masturbava, ficava louco, que nascia pelo na mão, que as espinhas que a gente tinha no rosto era porque se masturbava, porque dava cegueira. E aí eu fui tentar entender por quê que vinham todos esses mitos em cima da masturbação, que me fazia temer a masturbação, em vez de conseguir aceitar que ela faz parte, né, do desenvolvimento dos nossos meninos e meninas, faz parte das atividades sexuais das pessoas, sejam elas em que idade for, né, porque não é só uma coisa de adolescente, e que ela não tem nada de ruim, muito pelo contrário. Né? Então, para que tanto medo? E aí a gente entende, todo o medo era porque sexo não era uma coisa admissível, sexo era algo que tinha que ser reprimido. Então, na hora que você entende, que você vai estudar, que você vai ler sobre a história da sexualidade, gente, é um encantamento a gente estudar a história da sexualidade. A gente ver aí histórias que você fala assim, nossa, não é à toa que a gente carrega esse sentimento angustiante com relação à masturbação. Mas o fato de você ler e você contar o que você leu para outras pessoas vai ajudando. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo o meu curso, que a gente ia estudar, o fato de estar estudando, de ter que conversar e contar para o outro como tinha sido com você, como tinha sido com ele. Gente, isso abre a nossa cabeça. Isso faz com que a gente vá desconstruindo aquele medo, aquela sensação de coisa ruim, né? Não tem que ser coisa ruim, tem que ser coisa boa. Outra coisa, por exemplo, os meninos estão entrando na puberdade e estão se interessando por sexo, pornografia. Isso deve ser um horror. Não tem nada de horror nisso. Quando você sabe, quando você tem um conhecimento que te permite entender que esse interesse não é anormal, que esse interesse não é provocação, que esse interesse não é rebeldia, né? Se a gente se perguntar por quê, na hora que você entende o que é que está se passando durante essa puberdade do seu filho e da sua filha, por quê que eles têm esse interesse, a gente consegue conversar não só sobre a sexualidade, mas a gente consegue conversar sobre sexo, olhando para o sexo de uma forma bonita, olhando para o sexo como uma coisa que é boa para a gente, é boa para eles. O que eles precisam é saber administrar, não é uma coisa ruim. Ruim é eles não saberem administrar o que eles estão sentindo e o que eles vão fazer com esse sentimento que eles estão tendo diante daquele momento que eles estão se desenvolvendo para se tornarem pessoas sexuadas. Então, quando a gente entende isso, quando a gente, percebe o significado do sexo na nossa vida e da sexualidade na nossa vida, a gente consegue olhar e ter uma conversa com os nossos filhos, uma conversa de beleza, uma conversa de positividade, uma conversa de valores, uma conversa, né, de preparação, uma conversa de construção do nosso menino e da nossa menina como pessoas sexuadas que eles são. Do mesmo jeito que eu sou, que você é, que todos nós seres humanos somos. Então, quando você percebe que isso é parte da gente, né, quando você de fato admite isso em você, então você consegue desconstruir esse mito, essa vergonha, esse receio e conversar sobre e entender o seu filho e a sua filha nesse momento que eles estão vivendo, que estão se construindo seres sexuados.